Boa noite. Os vereadores da Câmara Municipal de Limeira começaram agora há pouco a votar o relatório da comissão processante que pede a cassação do prefeito afastado Silvio Félix. O político é investigado por um suposto envolvimento em um esquema de enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro. A repórter Carla Ramil acompanha a votação do documento na cidade. Carla, boa noite. Qual é a expectativa? O relatório deve ou não ser aprovado pelos parlamentares? Boa noite, Walter Sena. Boa noite a todos que assistem ao Band Cidade. Olha, Sena, a expectativa por aqui dos vereadores da comissão processante é que esse relatório realmente seja aprovado. Eu conversei com o relator da comissão processante, Ronei Martins, que é vereador, e ele disse que tem a expectativa grande de que esse relatório seja aprovado. A população compareceu em peso aqui ao plenário da Câmara Municipal e todos torcem pela cassação do prefeito Silvio Félix. Lembrando que esta é a última reunião em que se encontram os membros da comissão processante e que daqui inicia-se o processo de cassação do prefeito Silvio Félix. A expectativa por aqui é grande, Sena. E Carla, quais são os próximos passos agora, caso o relatório seja aprovado pela maioria dos vereadores? Olha, Sena, caso esse relatório seja aprovado aqui na Câmara Municipal, uma decisão é enviada, então, para a presidência da Câmara, que na semana que vem, possivelmente, deve agendar uma sessão extraordinária para poder, então, dar início ao processo de cassação. Nesse momento, os 14 vereadores aqui da cidade vão se reunir nessa sessão extraordinária e vão votar pela cassação ou não do prefeito já afastado, Silvio Félix. Para que ele seja cassado, são necessários que 10 vereadores votem a favor. Lembrando que todo esse processo da comissão processante foi instaurada para poder investigar supostas irregularidades cometidas por pessoas ligadas ao prefeito Silvio Félix. Por aqui, a sessão deve terminar por volta de 10 horas da noite. Sena. Ok, obrigado, Carla, pelas suas informações. E o ex-diretor de controle urbano da Prefeitura de Campinas, Ricardo Cândia, atendeu hoje a convocação da CPI da corrupção da Câmara de Vereadores. Mas ele fez valer o direito de não responder e ficou em silêncio durante todos os questionamentos dos parlamentares. Ricardo Cândia chegou na Câmara Municipal acompanhado do advogado por volta das 2h10 da tarde. Ele foi intimado a prestar depoimento à CPI da corrupção, que investiga denúncias de fraudes em contratos públicos. Os vereadores fizeram mais de 40 perguntas para Ricardo Cândia, que preferiu ficar em silêncio. Ele conseguiu o direito de responder apenas as perguntas que quisesse nesta segunda-feira, quando conseguiu um habeas corpus. Por entendimento do meu advogado, eu vou me abster e responder às indagações de Vossas Excelências, deixando para me manifestar sempre que convocado pelos promotores que investigam essas circunstâncias, ou em juízo, se vier a ser processado. O ex-diretor de controle urbano da Prefeitura de Campinas foi interrogado sobre a participação em supostas fraudes em contratos públicos na cidade e sobre irregularidades na instalação de antenas telefônicas em que teve o nome envolvido. O advogado de Cândia, Ralph Tortma Filho, informou que, com o direito de permanecer em silêncio, o ex-diretor de controle urbano só vai se manifestar perante os promotores. Ele vai falar aos promotores do GAECO ou em juízo, se processado. Depois de pouco mais de 40 minutos na Câmara Municipal, Ricardo Cândia foi embora sem falar com a imprensa. A CPI da corrupção foi instaurada em setembro de 2011 para analisar contratos públicos suspeitos de irregularidades com empresas como a Sanasa, o Instituto Cidade e a Indec, além de denúncias das antenas irregulares e de empreendimentos imobiliários em Campinas. Para o presidente da CPI, Arthur Orsi, a falta de respostas de Cândia pode ser considerada um deboche. Alguém que exerceu um cargo de tão relevante na administração municipal, não querer prestar a mínima satisfação para a sociedade, estando envolvido e com provas cabais de envolvimento dele até a cabeça em todo esse esquema de corrupção. Chega a debochar da cidade de Campinas alguém como ele, que já foi político, que já foi servidor público, não prestar a menor satisfação para a cidade. E a Câmara de Campinas deve convocar uma audiência pública para discutir o reajuste no salário dos vereadores. Hoje, uma reunião da direção da casa ratificou a proposta de 48%. O projeto de aumento dos salários será protocolado nesta quarta-feira e entregue à Comissão de Legalidade até o final da semana.
Esta comissão irá analisar o pedido e convocar uma audiência aberta à população para explicar os motivos do reajuste. O aumento proposto é de 48%, bem diferente dos 126% aprovados pela Câmara no final do ano passado. Atualmente, os vereadores de Campinas recebem R$ 7.100. Com o novo percentual, os vencimentos subiriam para R$ 10.580. De acordo com o presidente da Câmara, o aumento desta vez foi baseado na média dos salários dos vereadores de cidades do porte de Campinas, como Ribeirão Preto e Guarulhos. Nós pegamos uma média do aumento dessas cidades e aplicamos a média desse aumento. A média desse aumento foi 48%. O aumento de 126% que foi proposto inicialmente só foi revogado por causa dos protestos da população, que chegou a tirar ovos nos vereadores. E a Justiça concedeu uma liminar a pedido do Ministério Público para que a Prefeitura de Paulínia não faça pagamentos do Carnaval deste ano para outras pessoas que não sejam os artistas contratados ou seus representantes legais. A medida visa evitar que intermediários queiram se aproveitar da possibilidade de contratação sem licitação para adicionar ágio ao valor cobrado pelo artista. Com isso, o documento determina que o município de Paulínia se abstenha de realizar qualquer pagamento de shows destinado para o carnaval deste ano que não seja para o próprio artista ou seu representante exclusivo. A liminar também pede o bloqueio de bens do prefeito José Pavan Júnior, de diretores, secretários e assessores da prefeitura, devido a irregularidades na contratação dos carnavais anteriores na cidade. E daqui a pouco, guardas municipais e bombeiros de Sumaré ameaçam entrar em greve na próxima sexta-feira.